Existe o QI, né? Que é a inteligência racional, é fazer conta, é ser rápido, ser lógico, enfim. E existe a inteligência emocional, que basicamente é saber como você reage, né? Por exemplo, uma cobra, você pisa no rabo de uma cobra lá, ela não vai ficar pensando, ele fez isso sem querer, coitadinho. Não, deixa eu pensar. Não, ela vai lá, você pisou, já era. Você vai tomar as dentadas ali, né? Você vai só torcer para não ser venenosa. Então, o tempo de reação entre a ação e a reação é inexistente. No ser humano, a gente tem que ter um processo, um vácuo no meio das duas coisas. Entre a ação que vai gerar algum tipo de despertar interno, existe um intervalo para a gente conseguir chegar na melhor conduta. Esse intervalo permite que não somente o impulso aconteça, que o impulso é um sistema mais rápido, é o sistema emocional, então vem uma resposta muitas vezes inclusive inconsciente, inclusive animal, só que a parte racional, tem um livro que fala disso, né? Think Fast and Slow, o pensamento racional ele é mais lento, e é mesmo, né? Até o cérebro chegar na conclusão racional daquilo, a emoção já fez, você já reagiu, você já deu soco no cara, enfim. Então, nesse processo, o que a gente muitas vezes precisa fazer é permitir que a emoção acalme e permitir a razão chegar. Porque a gente muitas vezes não permite isso. E a gente fica deixando a emoção crescer, a gente vai criando os ICs na mente e aí vai virando uma bola de neve. Então a gente tem que de fato conseguir equacionar melhor as coisas. A inteligência emocional, em última instância, é a gente conseguir olhar para o ambiente e não ver só o fato, e sim também ver que, poxa, às vezes você está reagindo desse jeito, não porque você é assim, mas porque pode ter acontecido alguma coisa. Você está diferente. Se está diferente, significa que não é só o que você está vendo. Você está vendo, mas tem algo por trás. Poxa, então é avaliar o que não é visível. E tem uma frase que eu gosto muito do Pequeno Príncipe que diz: o essencial é invisível aos olhos. E essa é uma frase que é muito forte, porque em última instância, as pessoas que vivem bem, elas não veem só o que está diante dos olhos delas. Elas não reagem só de acordo com o estímulo. Ela tem algo mais. Ela criou como se fosse uma camada, que é a camada das crenças dela, é a camada de quem ela é, da essência dela, dos valores dela. Então isso vem mais forte do que um rótulo, por exemplo. Vem mais forte do que um impulso de chegar numa menina, que se ele é casado, né? Enfim, é uma camada de proteção que só é fortalecida com o conhecimento da própria pessoa, mas também com treino, com desenvolvimento, com uma dinâmica do dia a dia que não é só seguir de acordo com o impulso. Senti vontade de comer um docinho, vou comer. É treinar mesmo, treinar o desconfortável até tornar desconfortável confortável. Mas como é que a gente pode colocar esse limite? Como é que... Cara, na verdade não é um limite, porque a vida é fluida, né? E se a gente for querer colocar limite, a gente está querendo controlar a vida, talvez, né? Mas a grande ideia é a prática meditativa em si. Então vou puxar a sardinha para esse lado, que é o caminho que eu sei, né? Ótimo. Então, com certeza existem diversos outros caminhos. Eu vou te contar um caminho, que é o caminho que eu sei que fez sentido para minha vida. Foi praticar, fazer a meditação. E não é só a meditação, a gente tem dois tipos de meditação ou de práticas que a gente chama em mindfulness, que é a prática formal, que é quando eu sento na cadeira, ou fico em pé, ou eu deito, né? Porque tem muita ideia de que meditar você tem que estar com as mãos assim, sentado num lugar especial, né? Então, não, na verdade você pode sentar aqui, em qualquer lugar. Eu estava, antes de vir para cá, eu sabia que ia estar trocando ideia com você, não sabia como ia ser direito. Então eu falei, tava no Uber, falei pro cara do Uber, vou ficar um pouco em silêncio aqui e tal. E aí fiquei em silêncio ali e meditei os últimos 10 minutos para chegar aqui, para trazer essa equanimidade. Porque, tô vindo pela primeira vez aqui falar num podcast e tal, então dá um pico de ansiedade maior, sabe? Sim. Como será que vai rolar? E aí você medita para trazer mais equanimidade. Então, a prática meditativa, ela te ajuda. Se você sabe como fazer, se você tem consciência do processo, ela te ajuda a você criar essa consciência para você não criar tantos picos. Vou te dar um exemplo como, quando a gente está meditando, um dia você teve uma experiência diferente, que você falou até de transcendental, que a gente estava batendo no nosso papo. Tava meditando, eu gosto de meditar no chuveiro, no banho, então eu sento lá mesmo. E é bom que eu consigo prestar atenção no barulho do som, da água, na respiração. Eu fiquei uns 10, 15 minutos, não tava cronometrando nada. Eu comecei a sentir uma sensação de prazer mesmo. Eu lembro especificamente de sair do banho e eu ver as coisas um pouco mais vivas. As coisas pareciam mais reais. Eu olhava assim para os objetos e tal, tudo parecia mais real. Então hoje, por exemplo, no dia a dia fica aquela coisa, não é prático a gente ficar prestando muita atenção, sei lá, numa pessoa às vezes na rua passando fome. Porque, eu vou me sentir mal, então nem quero olhar e tal. Eu vou me sentir mal. E
E aí eu tava um pouco mais com compaixão, via aqueles documentários de bichinho, ficava triste, coisa que eu não sentia normalmente. Então, a meditação me trouxe isso. Era justamente o que você falou, tinha um controle não, mas um equilíbrio maior, assim, das emoções, sabe? Nunca, numa situação que era pra eu sentir raiva, eu senti algo que não era raiva, era talvez um pouquinho de raiva. Entende? Então, a sensação que eu tive de transcendência foi essa, de me sentir um ser melhor mesmo. Faz sentido? Faz sentido. Nesse processo você já disse a equanimidade, né? Ela estava presente. Então, você sentia raiva, mas você não se perdia na raiva. Eu queria até trazer a ideia... Você teve alguma experiência transcendental que te assustou uma vez? Não, mas eu tive uma bizarra. Conta aí. Fiz uma meditação com um cara que ele... Foi uma meditação guiada, assim, né? Um cara que ele cobra e aí você tá num grupo com ele, um grupo de meditação. E aí foi muito foda, porque foi a melhor meditação que eu já fiz. Então a gente ficou lá umas meia hora meditando. Saindo de lá eu não conseguia parar de sorrir. Eu tava sentindo muita felicidade. Então eu fiquei com medo de ficar muito feliz, tipo isso. Eu fiquei meio assustado, mas eu tava muito, 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 muito bem. Eu posso fazer uma fala em cima do que você falou, claro, de um exemplo do que tá na nossa sociedade? Você trouxe a ideia, né? Foi a melhor meditação que eu já fiz, certo? Existe uma meditação que é melhor e outra que é pior. Essa é a mesma ideia de emoções boas ou ruins. Vamos ver se faz sentido. Ótimo. Porque a meditação, ela serve para te trazer consciência, não prazer necessariamente. E muitas vezes, eu tenho um professor meu, um queridão, Thiago Taton, e ele foi uma das pessoas que me abriu a mente até para isso, assim. Para você meditar é importante. Tem um outro professor que chama Paul Gilbert. Ele traz os 3 sistemas neurobiológicos. Ele chama de verde, vermelho e azul. O sistema vermelho, ele é o sistema de proteção, de segurança. É onde você está alerta. Então, quando você tem estresse, ansiedade, a própria raiva que serve. A raiva, por exemplo, ela serve para você colocar limite. Por isso que ela não é boa ou ruim. Ela tem uma utilidade, sabe? Sim. Opa, alguém está passando do seu limite. Opa, preciso colocar um limite, eu preciso dizer não. Essas emoções, elas muitas vezes podem estar presentes nesse sistema aqui, que ele é importante. Aí a gente tem o sistema azul, que é de busca e conquista. Pô, vou lá fazer um podcast lá com o Lutz, aí o Lutz vai chamar não sei quem para fazer o podcast, porque chamando essa pessoa tem a chance de ter um engajamento maior e tal. Então é o sistema de busca e conquista. A gente tá ligadão nele o tempo inteiro e ele depende de muita atenção. E aí a gente tem o sistema verde, que é de calma, de tranquilidade, né? E ele gosta de dizer, mostrar que assim, esses 2 primeiros sistemas, o de proteção e o de busca e conquista, estão muito ligadões na nossa sociedade. E o sistema verde, ele tá mais murchinho, porque a gente tem dedicado menos tempo na nossa vida para a gente poder se cuidar. Então a prática meditativa, quando a gente vai praticar, é importante que a gente encha um pouco o balão desse sistema verde. Então para que a gente tenha um conforto maior, porque a gente tá faltando conforto na nossa vida para a gente mesmo, da gente poder se cuidar em si. Então para a gente praticar é importante que a gente enche um pouco esse sistema, cuide um pouco dele. Só que quando a gente está na prática meditativa, ontem mesmo eu estava com um cliente, ele teve uma irritabilidade durante a prática, foi excelente. Por quê? Porque quando a gente tem uma irritabilidade na prática, a gente tem um momento em que a gente pode treinar na meditação no dia a dia, de não reagir automaticamente. Porque você tá irritado na prática, ou começou uma coceira, aí você vai lá, coça a testa, aí você se mexe, você fica com o corpo todo agitado, aí você tá se perdendo na emoção. Então pode acontecer de você perceber essa irritabilidade, aí você fala assim, opa, o que eu quero fazer com ela que tá acontecendo agora? E aí você tem uma decisão, um poder de escolha naquele momento. Quando você medita com essa consciência, quando você tem uma meditação que você diz que é pior, você tem uma baita oportunidade de treinar como que você vai lidar na sua vida, naquele momento, para momentos que você tenha a mesma emoção. Com a questão do balãozinho azul, por exemplo, que é o de conquista, certo? Parece que depois que eu tive essas experiências, depois toda vez que eu ia meditar, eu ficava buscando aquilo sempre. E eu nunca mais tive. Isso que é interessante. Depois que eu fiquei tentando buscar. Então eu já tô há alguns anos sem sentir aquilo. É isso. E aí você vai perceber que na prática meditativa, quando você tem um objetivo, e aí tem uma diferença entre objetivo e intenção. A meditação tem que ter um objetivo. Se você objetivar algo,
Você tá só no sistema de busca e conquista. E aí você não tá meditando de verdade. Só que você pode ter intenção ao invés de meditar, de objetivo. E o que é a intenção? A intenção é assim: eu vou meditar para me cuidar. E aí, independente do que acontecer, você se cuida durante a prática. Eu vou meditar com a intenção de ser um ser humano melhor. E aí, independente do que acontecer, você tá com essa intenção. Então você tem uma intenção de base. Qual que é a intenção da sua prática? Eu tô praticando porque é um ato de autocuidado. É bom pra mim, faz bem pra minha relação com as outras pessoas e comigo mesmo.